Fala pessoal, tudo bom? Sou o pastor Leonardo e você está comigo em mais um Semear na Rede. Hoje aqui no meu escritório vai ser gravado, mas você não vai ficar sem a sua palavra, sem o estudo desta semana. Só não vai aparecer o Breno, né? A não ser que o Breno também grave um vídeo aí e coloque na edição para você, tá bom? Mas toda semana está eu e o Breno aqui, nós estamos trazendo uma mensagem para você, uma mensagem ao seu coração, que edifique a sua vida, edifique a sua casa, a sua família, seus sonhos, seus projetos, e também uma mensagem que possa falar de Jesus, evangelizar, falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que nos ouvem, tá? Então, como hoje é uma gravação, nós já vamos entrar diretamente na mensagem. Você não vai ter aquele momento de espera para ouvir a galera, esperar a galera ficar online, tá bom? Vamos falar com Deus? Pai querido, louvado seja o teu santo nome. Te agradeço pelo teu carinho, pela tua graça, teu amor e tua misericórdia. E peço ao Senhor, no poder do nome de Jesus, que o Senhor utilize este conteúdo, essa mensagem, para trazer vida, conforto, crescimento a cada um que vai ouvir. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos seus ensinamentos que têm gerado vida aos nossos corações. Nós te louvamos e agradecemos ao Senhor no poder do nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje eu quero falar sobre o Deus que cuida de você. Nós temos um Deus maravilhoso que cuida da nossa vida em todas as áreas, desde as maiores até as menores, até aquelas áreas que nós achamos irrelevantes. Nós temos um Deus que cuida de nós. A nossa mensagem hoje vai ser baseada em Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. É um texto muito conhecido, é um trechinho do Sermão da Montanha, e ele é muito conhecido, né? Eu já preguei diversas vezes, né, nessa passagem. Você com certeza já ouviu essa passagem por diversas vezes, até porque o final dela é muito conhecido, principalmente o versículo 33, que diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Só que tudo isso tem um contexto. Jesus ele está ali dando um ensinamento aos seus discípulos, principalmente porque os seus discípulos tinham largado tudo, digamos assim, eles tinham largado tudo para poder se dedicar ao reino, se dedicar ao evangelho. Então Jesus ele está dando ali uma orientação de como eles deveriam viver a vida deles. E aí quando chega no versículo 25, a palavra de Deus diz assim, olha: por isso eu vos digo que vocês não devem andar cuidadosos da vossa vida. Deixa eu colocar aqui na NVT, que a NVT é uma tradução mais atual, tá? Não é que a outra seja ruim, é só uma questão da mudança do português. Por isso eu digo para vocês que não se preocupem com a vida diária, tá vendo? Se vocês vão ter o suficiente para comer, se vocês vão ter o que beber, ou se vocês vão ter o que vestir. Olha o que ele diz: a vida não é mais importante do que a comida. A vida não é mais, é uma pergunta. Não é mais importante do que a comida, e o corpo não é mais importante do que as roupas? Observem os pássaros. E aí que Jesus começa a nos dar uma orientação para nós observarmos as coisas que ele criou e como ele lida com essas coisas, qual a relação que ele tem com essas coisas. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimentos em celeiros, ou seja, eles não têm poupança, vamos colocar assim, não tem uma reserva de emergência, eles não têm uma poupança, eles não guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Ele diz que todos os dias o Senhor tem uma provisão para a vida deles, o Senhor cuida deles. É o mesmo Deus que cuida de mim e que cuida de você. E aí ele vai terminar com a pergunta, ele diz assim: acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Então ele está dizendo que se Deus cuida assim dos pássaros, quanto mais a você. Que o ser humano, na verdade, né? Que nós somos extremamente valiosos para Deus. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? E por que se preocupar com roupas ou com vestimentos, com coisas materiais, né?
Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham e eles nem costuram roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Então a palavra está dizendo até em relação às coisas materiais. A roupa fala da materialidade da vida, das coisas materiais, que são importantes, nos protege, nos guarda, tá? Do frio, do calor, mas é muito mais do que isso. Roupa, ela também simboliza essas coisas materiais da vida, tá bom? E diz que nem Salomão em toda a sua glória, ou seja, quando se fala de glória aqui, está falando de toda a sua riqueza, ou seja, em todo o seu auge, da sua riqueza, dos seus bens, do seu ouro, da sua prata, teve tanta glória, tanto cuidado, ou seja, tanta prosperidade como um lírio que o Senhor veste. E olha só, ele diz assim, olha, e se Deus veste com tamanha beleza as flores do campo? Então você está vendo que está falando de estética, está falando de beleza, está falando de coisas materiais, que hoje estão aqui e amanhã elas são lançadas no fogo. Não será muito mais generoso com vocês, pessoas de pequena fé? Então ele está falando de prosperidade, está falando das coisas materiais da vida, que Deus abençoa um lírio com maior glória do que as riquezas que Salomão teve, e diz que Deus tem essa capacidade, esse poder de ser extremamente generoso e abençoador conosco. Então no versículo 31 ele diz, portanto não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, com o que vamos nos vestir, com as coisas dessa vida, não só as necessidades fisiológicas, mas as necessidades materiais e emocionais. E ele diz assim, esse tipo de preocupação, ou seja, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, que não sabem de fato Deus que tem. Ou então, pagão pode ser daqueles que servem a falsos deuses, que não têm a capacidade de suprir a vida dos seus servos, como o nosso Senhor tem a capacidade de nos suprir. Então, aqueles que não conhecem a Deus ocupam sua cabeça com essas coisas. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Então ele sabe que nós temos necessidades emocionais, materiais, necessidades espirituais. E aí ele dá o conselho, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, as suas necessidades, lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Então, ele não está dizendo que, em algumas versões, assim, cadê no final aqui, ó, basta para hoje os problemas deste dia. Então, ele não está sendo negativo, Jesus não está sendo negativo, ó, basta cada dia o seu mal, todo dia vai ter uma coisa ruim. Não, ele está falando o seguinte, cara, viva o hoje, faça o que tem que ser feito hoje, se dedique ao que tem que ser dedicado hoje. É isso que Jesus está querendo dizer, que o hoje é que precisa ter uma atenção maior. O passado já foi, o futuro ele ainda não aconteceu, mas o hoje é que precisa de nós uma certa atenção. Dentro dessa palavra, desse trecho da palavra de Deus, que é um trecho lindo, e aqui eu acho que eu já poderia até ter parado aqui, porque o nosso Senhor, ele nos mostra de modo muito claro o que ele quer chegar conosco, o que ele quer falar para nós, né? Que ele cuida de nós. Deus cuida de você em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer momento, seja nas coisas grandes ou nas coisas pequenas. Deus tem um carinho e um cuidado todo especial por você. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você hoje. E quero destacar alguns detalhes dessa palavra para que você fortaleça mais a sua fé e a sua confiança em Jesus Cristo e no Deus que nós servimos, tá? Deus cuida de você. Primeiro ponto, por que você deve confiar que Deus está cuidando de você? Você tem um Senhor. Olha o versículo 25. O versículo 25 vai dizer assim, por isso eu vos digo. Essa expressão, por isso eu vos digo, ela aponta para uma explicação anterior. Porque é tudo um contexto ali, né? Mateus 5, 6, 7 é o Sermão da Montanha, né? O chamado Sermão da Montanha. E eles estão todos ligados, uma coisa está ligada na outra. Então, tem um contexto ali. Os discípulos estavam abrindo mão de tudo para se dedicar ao Evangelho. E Jesus, antes do versículo 25, ele diz o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores.
que a gente não deve colocar o nosso coração nas coisas deste mundo, nas riquezas desse mundo. E de modo algum Jesus ele estava dizendo que a gente não pode ser rico, não pode ser próspero financeiramente. Ele não está falando isso. Ele só está falando que as coisas desta vida, as riquezas dessa vida que a traça e a ferrugem consomem, que o ladrão pode roubar, as coisas dessa vida elas não podem dominar o nosso coração. Então nós devemos ter o olhar correto sobre as coisas dessa vida. Por isso ele diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Isso aqui são coisas anterior, está no mesmo contexto. Eu não estou lendo versículo por versículo, senão vou me prolongar muito. Mas ele está dizendo o seguinte, que nós devemos olhar as coisas da nossa vida com o olhar correto e saber que as coisas desta vida elas não podem ser donas do nosso coração. As coisas dessa vida não podem ser o nosso Senhor. Tanto é que quando chega no final, no versículo 24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro. Ou você vai se dedicar mais a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e às coisas dessa vida. Então, o mesmo Jesus que está dizendo que o dinheiro não pode ser o Senhor, ele se coloca: por isso eu digo a vocês. Então, eu sou o Senhor de vocês. Então, se eu sou o Senhor de vocês, eu vou dizer algo a vocês. Eu vou dizer uma verdade a vocês. Que nem Salomão, em toda a sua glória, teve tanta generosidade e prosperidade como eu tenho com o lírio. Então, ele está falando o seguinte: o dinheiro não te trará prosperidade, eu te trago a prosperidade. O dinheiro não vai suprir as suas necessidades, eu supro as suas necessidades. Por isso ele diz: não podem servir a dois senhores. Ele está dizendo: eu sou o Senhor de vocês. Então nós não precisamos ficar preocupados. Nós muitas das vezes nos preocupamos, nós ficamos ansiosos, mas a palavra de Deus ela é bem clara: vocês não precisam ficar preocupados e ansiosos, porque vocês têm um Senhor que cuida da vida de vocês. E eu quero destacar algumas características do senhorio de Deus sobre a nossa vida, tá? Nós temos um Deus, deixa eu abrir aqui, Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16, vai nos mostrar que nós temos um Deus que é extremamente generoso. Nessa passagem, ele fala mostra a maneira como Deus é generoso conosco. Olha só, Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16. O reino dos céus é como um dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para trabalhar para ele. Combinou de pagar 1 moeda de prata por um dia de serviço e mandou trabalhar. Quando chegou 9 horas da manhã, estava passando pela praça e viu ali outras pessoas desocupadas. Contratou e disse: no final do dia eu pagarei o que lhe for justo. Foram trabalhar. Ao meio-dia, às 3 da tarde, ele fez a mesma coisa. Quando chegou às 5 da tarde, outra vez na cidade, viu ali algumas pessoas. E ele perguntou: por que vocês não estão trabalhando hoje? E eles falaram: nós não estamos trabalhando porque ninguém nos contratou. Então o dono daquela vinha, daquela propriedade, daquele vinhedo, disse, então o proprietário disse: vão e trabalhem, assim como os outros que estão trabalhando para mim na minha vinha. Ao entardecer, ele mandou o capataz chamar todos os trabalhadores e falou: olha, vou pagar a vocês, tá bom? Vou pagar a vocês. Começando pelos que haviam sido contratados por último, tá? Os que haviam sido contratados mais tarde. Os que foram contratados às 5 da tarde vieram e receberam 1 moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, eles imaginaram que iriam receber mais. Poxa, se os camaradas que chegaram às 5 horas da tarde receberam a mesma coisa que a gente, então, a gente que chegou cedo, nós vamos receber bem mais. Contudo, receberam também 1 moeda de prata. E aí, quando receberam o pagamento, eles ficaram assim, se queixaram, reclamaram. Poxa, aqueles que trabalharam apenas 1 hora, no entanto, o Senhor pagou a mesma quantia que nós. Nós que trabalhamos o dia todo, num calor intenso. O proprietário respondeu a um deles: amigo, eu não fui injusto com você de modo algum. Eu não fiz um acordo com vocês. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro para mim com 1 moeda de prata? Então Deus em nenhum momento foi injusto. Ele falou: pega o seu dinheiro e pode ir.
Agora, presta atenção, eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que eu paguei a você. É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Jesus faz essa seguinte pergunta. Ou você está com inveja porque eu fui generoso e fui bondoso com os outros? Assim os últimos serão os primeiros serão os últimos. O contexto aqui é, para muitos a gente percebe, né? Para muitos Deus aqui foi injusto. Pô, o cara trabalhou 1 hora, ele pagou 1 moeda de prata, o outro trabalhou o dia todo e recebeu a mesma moeda de prata. A palavra não está dizendo que Deus foi injusto, ao contrário, a palavra está dizendo que Deus foi generoso. Injusto seria Deus pagar, porque 1 moeda de prata era uma diária de um trabalhador daquela época. Então o cara trabalhou um dia e recebeu uma diária, ele não foi injusto. A diferença é que o outro trabalhou 1 hora e recebeu também uma diária. Entende? O cara que trabalhou um dia queria ganhar 2 diárias, imagino eu, né? Ele falou, cara, eu não fui injusto, eu te paguei uma diária. Ah, mas o outro trabalhou 1 hora e recebeu uma diária também. Aí, aquele senhor, que é o nosso, assim, é um símbolo do nosso Deus, ele diz, olha, é contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu fui bondoso com os outros? O contexto aqui é da bondade, da generosidade de Deus. Nós não precisamos ter medo porque nós temos um Deus que é generoso. Muitas das vezes nós perdemos as bênçãos de Deus porque nós ficamos olhando demais para a vida do outro, reclamando demais das coisas que Deus está fazendo na vida do outro. Cara, foca naquilo que Deus tem para você, na sua vida, e você vai ver o quão generoso Deus tem sido com você. Nós temos um Senhor que é generoso, nós temos um Senhor que é bondoso. Olha o que diz o Salmo 34. Deixa eu abrir aqui. Salmo 34, versículo 8. Olha só, nós temos um Deus que é bondoso. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que confia no Senhor, aquele que se refugia em Deus. A palavra está dizendo que nós temos um Deus que é bondoso e a palavra também nos diz que nós temos um Deus que cuida de nós. 1 Pedro 5,7, a palavra está nos dizendo, olha, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que cuida de vocês. Nós não temos um Senhor displicente, nós não temos um Senhor negligente, nós temos um Senhor que está cuidando de nós. Nós temos um Senhor diligente, que cuida de nós, que cuida da nossa vida, que sabe do que está fazendo. Então, em nenhum momento, querido, permita que o seu coração venha se esquecer dessas palavras. Às vezes, as crises, as dores, os problemas que nós enfrentamos nos fazem olhar para a nossa vida, nos fazem olhar para a nossa situação e achar que Deus não está cuidando de nós. E aí a dor, a angústia, a tristeza vai se apoderando do nosso coração. Isso é normal, nós somos seres humanos, essas coisas estão na nossa carne, na nossa carnalidade. O que nós não podemos é permitir que essas coisas tomem conta da nossa mente, ao ponto de nós esquecermos que nós temos um Senhor nos céus que não dorme, que nem cochila e que está cuidando de cada um de nós. Segunda coisa que o texto de Mateus nos mostra é que quando nós andamos ansiosos, nós perdemos o foco daquilo que realmente é importante. Por isso ele diz, olha, não andeis ansiosos com coisa alguma. Vocês valem mais do que as roupas, vocês valem mais do que a comida, vocês valem mais do que os pássaros, vocês valem mais do que as coisas materiais dessa vida. É isso que Jesus está querendo dizer, porque quando nós andamos ansiosos, nós perdemos o foco daquilo que é importante. Nós começamos a olhar para coisas passageiras e esquecemos das coisas que são eternas. Nós começamos a colocar num nível de importância coisas que não são tão importantes assim. Ah, pastor, mas o dinheiro é importante. Claro que é importante, mas não é mais importante do que a nossa vida. Ah, mas a comida é importante. Com certeza é importante, mas não é mais importante que a nossa vida. Então ele está querendo dizer, se Jesus ele consegue olhar com carinho, com cuidado para coisas secundárias, terciárias, quaternárias e por aí vai, ou seja, na ordem de importância. Aqui Jesus, ele está, nesse contexto, Jesus está colocando as coisas em ordem. Buscai primeiro o reino de Deus, depois a sua vida tem uma importância em segundo lugar, e as outras coisas são terceiro, quarta, quinto, sexto e por aí vai.
Ele está falando, não pega aquilo que é quarto, quinto, sexto lugar, sétimo, oitavo, 10º lugar, 100º lugar e coloque em primeiro e coloque em segundo. Porque Deus em primeiro, buscar em primeiro o reino, o governo de Deus em primeiro. Depois entenda que a sua vida é importante. Se Deus se importa com um lírio do campo, sei lá, se a gente for colocar em ordem de importância, vamos dizer que o lírio do campo está na 100ª posição, ou na 50ª posição. Então, vamos imaginar isso. Por que você está pegando? E Deus se importa com aquilo, né? Deus se importa com algo que está na 100ª posição. Você acha que, se Deus se importa tanto com algo que está na 100ª posição, você acha que Ele não vai se importar com você que está na 2ª? Que a sua vida é tão importante para Deus? É isso que Ele está querendo colocar, entende? E aí a história de Marta e Maria ilustra bem, né? Ilustra bem isso que eu quero te dizer. Lucas capítulo 10, deixa eu abrir aqui. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, a história de Marta e Maria nos ilustra bem essa passagem, né? É uma passagem bem conhecida, mas às vezes alguém que está nos assistindo aqui não conhece ainda a palavra, não é cristão. Lucas capítulo 10, versículo 38. Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu na sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda você que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Ou seja, ela estava se incomodando com a vida dos outros, cara. Lembra que eu te falei? Ficar focando na vida dos outros, né? Mas eu trabalhei um dia e o outro trabalhou menos, ganhou mesmo. Cara, ficar focando na vida dos outros vai travar a bênção da tua vida. E ela focando na vida da irmã dela. Manda ela vir me ajudar. Versículo 41. Mas o Senhor Jesus respondeu: Marta, Marta. Ele não deu um esporro, Jesus estava ensinando. Você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Então ele está dizendo que as coisas da vida, elas são detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, que é Deus, é óbvio. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa, ela escolheu a melhor parte e ninguém vai tomar isso dela. É o mesmo contexto, ele está dizendo que as coisas dessa vida, o ladrão, lá em Mateus, o ladrão rouba, traça, consome, a ferrugem consome. Mas existe um tesouro nos céus que ninguém rouba, existe um tesouro, uma riqueza que nem ladrão, nem traça, nem ferrugem pode consumir. Então foi o que ele falou, ela fez a escolha certa, ninguém tem capacidade de roubar. Porque as coisas da vida você tem e amanhã pode não ter. Entende? O dinheiro você tem hoje, amanhã pode não ter, ou não tem hoje e amanhã pode ter. Os bens materiais hoje a gente pode ter e amanhã não, ou vice-versa, não ter hoje e amanhã ter. Então a gente não pode colocar como prioridade as coisas que são passageiras. O próprio Eclesiastes vai dizer, olha, tudo é vaidade. Quando ele diz vaidade, ele não está dizendo que é de orgulho e soberba, que também é vaidade. Ele está dizendo, o livro de Eclesiastes ele é focado extremamente nesta vida que nós vivemos. Então ele diz, olha, tudo é passageiro, tudo vai passar, é passageiro. Então ele fala, cara, escolhe o primeiro reino, porque os ensinos de Jesus é que terão a capacidade de te dar as coisas dessa vida. Os ensinos de Jesus é que farão com que você tenha bons olhos para olhar as coisas dessa vida, como elas devem ser. Se vocês tiverem bons olhos para as riquezas, vocês poderão ter riquezas e se relacionar com elas, sem colocá-las no seu coração como um senhor da sua vida. Entende? Então, buscar em primeiro reino é isso, é buscar da parte de Deus, é buscar a melhor parte, é não permitir que a ansiedade e as preocupações da vida roubem o nosso foco daquilo que realmente importa. Porque quando nós andamos em preocupações e ansiedades, nós invertemos as ordens, nós invertemos a ordem das coisas. Terceira coisa que esse texto nos ensina é que se nós andamos invertendo a ordem das coisas, colocando coisas que são passageiras em primeiro lugar na nossa vida,
isso na verdade vai nos revelar uma falta de fé e confiança. Isso revela uma falta de fé e confiança da nossa parte. Por isso que Jesus deixa bem explícito, quando ele está chegando lá no finalzinho, ele fala, no versículo 28, no versículo 30, eles falam: homens de pouca fé, homens de pequena fé. Por que vocês se preocupam com as coisas como roupa, coisas materiais, como bens materiais? Olha só, aí quando ele chega no versículo 30, ele diz: o Senhor não será muito mais generoso com vocês, homens de pequena fé? Então a palavra nos mostra que as preocupações que roubam as prioridades da nossa vida, as preocupações e as ansiedades que fazem com que a gente inverta aquilo que é importante, aquilo que é prioridade na nossa vida, são demonstrações de uma falta de fé da nossa parte. E é isso que dinheiro o dinheiro não pode perdão, é isso que não pode acontecer. Eu me enrolei aqui. O dinheiro não pode tornar-se senhor da nossa vida. As preocupações não podem tornar-se senhor da nossa vida. Você está entendendo? Revelam a falta de confiança. Se nós confiarmos no dinheiro, nós iremos quebrar a cara. Porque o dinheiro não pode dar a vida. O dinheiro pode até facilitar a nossa vida, mas ele não faz gerar a vida. Entende? O dinheiro ele pode comprar uma boa cama, mas ele não compra o sono. Do que adianta ter uma cama maravilhosa e não conseguir dormir, porque não tem paz na sua alma, não tem paz no seu coração, está cheio de angústia. O dinheiro pode pagar os melhores planos de saúde, isso é bom, tá? Não estou dizendo que é ruim, não. Que você, de que adianta ter uma cama boa? Não, que você tenha a melhor cama, que você tenha o melhor plano de saúde para a sua vida. O dinheiro pode te colocar nos melhores hospitais, mas não compra a saúde. Você está entendendo? Não compra a saúde. O dinheiro ele pode e facilita e ajuda muito, e eu profetizo na sua vida que você tenha dinheiro em abundância, desde que você saiba o lugar dele, desde que você saiba a função do dinheiro. Então, o dinheiro ele pode ajudar muitas pessoas, ele pode fazer muitas pessoas felizes, sim. Mas será que ele traz a verdadeira paz? O dinheiro não traz a verdadeira paz. Então, se nós colocarmos a nossa confiança no dinheiro, nós estamos colocando a nossa confiança no lugar errado. Ele é importante em muitas coisas da vida, mas não é importante nas coisas principais. O dinheiro não é importante na coisa principal. Entende? Quem é o principal? O principal é o nosso relacionamento com Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus. Jesus ele conta uma parábola que um homem estava com um celeiro cheio, né? Ele já tinha guardado, o celeiro estava cheio, ele falou: cara, e eu tenho muito. O celeiro está cheio, eu já sou rico, sou extremamente próspero, eu tenho muito. O que eu vou fazer com o restante daquilo que eu tenho? Ao invés de ele abençoar o reino, abençoar vidas, abençoar pessoas, o que ele faz? Ele constrói outros celeiros para guardar mais ainda. E aí Jesus diz: louco, nessa noite te pedirão a tua alma. E aí, teu dinheiro vai servir para quê? Teu dinheiro não vai te salvar, não vai comprar a tua salvação. Você está entendendo? Então, quando nós começamos a nos preocupar demais com dinheiro, eu estou falando de preocupação excessiva, não estou falando das preocupações do dia a dia. Até as preocupações do dia a dia, elas vêm. Porém, elas não podem se tornar excessivamente, uma preocupação excessiva ao ponto de nós perdermos o foco de onde está a nossa confiança, de onde vem a nossa provisão, de quem é o nosso Senhor. Porque quando nós perdemos o foco dessas coisas, nós revelamos que estamos colocando a nossa fé nas coisas que são passageiras. Então nós não podemos perder o foco. E por último, essa passagem nos revela que o Senhor que nós temos, Ele é nosso Pai. O versículo 32 é muito lindo. Ele diz assim: essas coisas, os pagãos, né, os pagãos é que se preocupam, enche a cabeça com esse tipo de coisa, de preocupações. Mas seu Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Então olha só que lindo. A palavra nos fala que nós temos um Pai.
Nós não simplesmente temos um Senhor, nós temos um Pai. Então buscar o reino de Deus é buscar estar dentro da casa do Pai, no governo de um Pai, na liderança de um Pai, estar na presença do Pai. Isso é muito lindo, é muito importante. Buscar o reino de Deus é muito mais do que estar debaixo de um rito. Buscar o reino de Deus é muito mais do que estar debaixo de ritos religiosos, de cumprimento de deveres. Não, buscar o reino de Deus é estar na casa de um pai. Ah, mas o meu pai foi ruim, a imagem que eu tenho de pai é uma imagem totalmente deturpada. Eu sei, isso pode acontecer, mas Deus não é igual ao seu pai. Deus é um pai perfeito, que sabe corrigir com amor, que sabe corrigir da melhor maneira possível quando você erra e que sabe providenciar. Ele sabe corrigir, ele sabe ensinar. O amor do Pai por nós é perfeito. O amor de Deus por nós é perfeito. Ele sabe prover. Nós temos um Pai e Ele diz, olha, esse Pai sabe das suas necessidades. Os nossos pais terrenos, eles não sabem tudo. Eu sou pai e não sei de todas as necessidades dos meus filhos. Eu sou pai e não conheço o fundo, a alma, o coração dos meus filhos. Você compreende isso? Por mais que eu possa ser um bom pai para os meus filhos, eu nunca serei um pai perfeito como Deus é para mim e como Deus é um pai perfeito para os meus filhos. Você compreende isso? A palavra de Deus está dizendo, nós temos um pai. Ah, mas meu pai deixou faltar. Mas Deus não vai deixar faltar para você. Meu pai foi assim, mas Deus não vai. Nós não precisamos andar ansiosos e preocupados, porque nós temos um pai. Nós não somos órfãos, nós não estamos abandonados, nós não estamos largados nessa vida. Deus não criou o ser humano e largou o ser humano por aí. Deus criou o ser humano, Deus criou a mim, Deus criou a você. Ele tem um propósito para mim, Ele tem um propósito para você. E nós podemos confiar que o nosso Pai está cuidando de nós. Se nós olharmos a parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta para casa, ele volta para a casa do pai, nós vamos ver que lá tem provisão em abundância. Ele vai falar, na casa de meu pai até os jornaleiros, ou seja, até os empregados tem provisão em abundância. Na casa do pai existe amor, cura e perdão. Você percebe que ele chega ali e fala, me faz como um empregado, e Deus, o pai, demonstra todo o amor, cura as feridas daquele filho, perdoa ele pelas escolhas erradas, pelas atitudes erradas. Na casa do pai existe abundância de alegria. Você vê que ele dá uma festa, ele fala, vamos nos alegrar porque esse meu filho estava morto e reviveu. Existe liberdade, porque quando o mais velho chega, ele fala assim, pô, você nunca me deu nenhum cabrito. Ele fala, cara, eu tô há tanto tempo contigo, você podia pegar um boi. Você tem liberdade, você está na minha casa. E existe justiça e vida. Porque o mais velho fala, pô, mas ele gastou tudo com prostitutas. E aí o pai lhe fala, olha, cara, é justo nos alegrarmos, porque esse teu irmão estava perdido. Então Deus faz justiça. Então tudo isso, provisão em abundância, amor, cura, perdão, alegria, liberdade, justiça e vida, tudo isso existe para mim e para você na casa do Pai. E se existe tudo isso de verdade, cara, por que você está preocupado? Por que eu me preocupo? Por que nós andamos ansiosos? Talvez seja que a gente conheça pouco o nosso Pai. Então, essa mensagem é para você, para que você confie em Deus, para que você confie no seu Pai, no seu Senhor, sabendo que Ele está cuidando de você em todas as áreas. Se você ainda não conhece esse Pai, se você ainda não conhece esse Deus generoso, esse Senhor amoroso que cuida de você, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, hoje é o momento. Não importa a época que você está assistindo essa mensagem, esse vídeo, hoje é o momento, tá bom? Hoje é o momento. Deus cuida de você. Faça essa seguinte oração. Senhor, toma conta da minha vida.
Eu te entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Salva a minha alma, salva a minha vida da morte. Escreve o meu nome no teu livro, no livro da vida. Transforma o meu ser, me dá do teu espírito. Faça essa oração. Se você não souber orar, não precisa nem repetir as minhas palavras, só seja o mais sincero que você puder diante do Senhor e entregue tudo que você é e tudo que você tem a Ele. E Jesus Cristo irá salvar você. Ele se tornará o teu Senhor. Ele trará a paz que você precisa. Ele fará a justiça na sua vida. Ele vai cuidar de você. Ele vai corrigir você. Ele vai tratar você. Ele vai moldar você de acordo com o seu querer, com o querer dele, com a vontade dele. Porque ele quer ser um pai. Ele quer que você viva a vida em abundância. Deus não quer que você tenha o dinheiro como o Senhor da sua vida. Deus não quer que o pecado domine sobre você. Deus não quer que você viva de modo dissoluto. Ele não quer que você viva de modo promíscuo. Deus não quer que você viva debaixo do pecado, do engano, do erro, permitindo que coisas que não são importantes dominem a sua vida. Deus não quer que a angústia domine o seu coração, seus pensamentos. Deus não quer que o medo roube a sua paz. Ele quer ser seu pai, Ele quer te livrar do pecado, do lamaçal do pecado, das mazelas do pecado. Ele quer transformar a sua vida, tá bom? E você, que é um cristão, está na casa do Pai, mas talvez está vivendo como o filho mais velho, sem alegria, sem vida, sem liberdade. Está na hora de mudar essa história. Você está colocando como prioridade coisas que não são prioridade na sua vida. Então mude essa história. Se relacione com seu pai. Conheça o pai que você tem. Tá bom? Eu espero que essa mensagem tenha alcançado poderosamente o seu coração. Tá bom? Que Deus tenha falado com você através dessa mensagem de hoje. Compartilhe esse vídeo. Se esse vídeo falou poderosamente ao seu coração e trouxe vida para você, pega o link, compartilha esse vídeo com seus grupos de WhatsApp, com seus familiares, bota lá no seu Facebook, no seu Instagram, compartilha esse vídeo para que, assim como Deus falou ao seu coração, Deus também possa falar ao coração de milhares de outras pessoas. Tá bom? Eu vou orar por você. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, pelas verdades da Tua palavra. Eu peço ao Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo, que esta palavra venha gerar vida em cada coração, em cada pessoa, em cada um, ó Deus, que ouvir esta palavra, que eles venham realmente se render a Ti, se entregar ao Senhor e confiar que o Senhor está conduzindo a vida deles, confiar que o Senhor está fazendo o melhor por cada um de nós. Muito obrigado por cada um que vai nos ouvir, por cada um que vai receber este vídeo, essa mensagem. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder falar do Teu amor. Senhor, que o Senhor leve essa mensagem a todos os corações que o Senhor desejar. Nós louvamos o Teu santo nome e que a paz que excede o entendimento guarde a vida e o coração de cada um que me ouviu através desse vídeo. Obrigado por tudo. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso aí. Toda quinta-feira às 20 horas nós estamos juntos aqui, tá bom? Até a próxima. Tchau.